Senhor. Obrigado ao nosso ministério de louvor, que nos leva à adoração, que nos leva à adoração na forma de cânticos, porque a adoração bíblica, ela é muito mais do que isso. Eu quero continuar trabalhando esse assunto com os irmãos, porque diante da palavra de Jesus, que ali em João 4:24, se você abrir ali, ele diz o quê? Que Deus é Espírito e importa, irmãos, como que é? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Vamos dizer todos juntos? Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Essa não recomendação de Deus, mas essa determinação de Deus, ela é central. A partir do momento que nós sabemos quem é Jesus na nossa vida, a partir do momento em que nós temos o conhecimento de Deus, é verdade, não o conhecimento pleno, não o conhecimento absoluto, porque o conhecimento absoluto de Deus, ele é absoluto. Pastor, você não falou nada. Eu não falei nada e falei tudo ao mesmo tempo, porque quem é que sabe o que é o absoluto? Senão o nosso Deus, não é? Por mais que queiramos penetrar no conhecimento de Deus, mesmo assim nós não conseguiremos conhecê-lo de maneira total e absoluta. E ele requer isso, que os que o adorem em espírito e em verdade. Parece que essa determinação, ela é vital para nós. É como se nós tivéssemos sendo obrigados, determinados por Deus a levar avante isto. E muitas vezes nós entendemos de maneira muito superficial o significado da adoração. Parece que nós diminuímos um pouco o sentido da adoração, mas a adoração bíblica é uma adoração mais ampla. Já vimos o que não é uma adoração bíblica, olhando lá para Isaías no capítulo 1, lembram? Quando nós falamos sobre isso, vinculamos o que não é uma adoração bíblica, ali em Isaías, que o povo fazia tudo aquilo que Deus mandava, mas fazia tudo mecanicamente, cumpria os 10 mandamentos, mas só de maneira exterior. Enfim, todas as manifestações de adoração eram manifestações exteriores. Nós vimos que a adoração bíblica é focar nas realidades espirituais. Lembram do texto que nós usamos para adoração bíblica focada nas realidades espirituais? Vamos ver quem lembra. Qual foi o texto? Um por vez, calma. Efésios no capítulo 1, lembra? A partir do versículo 3, ali em capítulo 1, a partir do versículo 3, o apóstolo Paulo mostra uma compreensão acerca das realidades espirituais. Só para a gente relembrar um pouquinho, vamos lá. De tão importante que elas são, eu quero olhar com você aí, que é para a gente não se esquecer. Então, da próxima vez que alguém perguntar onde está o foco das realidades espirituais, bem claramente, já sem titubear, respondam. Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Quando ele diz ali, ao versículo 14, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos celestiais, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade,
para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, ou seja, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, Cristo, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele, Cristo, também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Então, o apóstolo Paulo, ele coloca um foco fortíssimo nas realidades espirituais que embasam a nossa experiência com Deus. Então, essas realidades espirituais embasam a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus e o nosso conhecimento de Deus. A verdadeira adoração vai além do cantar gostoso, do cantar bonito, do cantar alto, do cantar melodioso, mas muito além. Isso faz parte também, é claro, é muito bom nós cantarmos. Nós somos enlevados no nosso espírito pela música, não é? Pela poesia, pela Bíblia, pela Escritura Sagrada. Mas ela é muito ampla, existe uma realidade espiritual à volta disso, que realmente é o foco da nossa adoração bíblica. E nesse texto nós vimos, no domingo retrasado, que as bênçãos espirituais têm a ver com as bênçãos derramadas sobre o seu povo, no passado, no presente e no futuro. No passado, no sentido de termos sido eleitos, fomos escolhidos na eternidade passada, para que na eternidade presente, nesse tempo em que o ser humano vive, sermos presenteados com a redenção em Cristo Jesus. Então, a bênção lá no passado, termos sido eleito, lá no passado, antes de o ser humano existir, na existência passada, na existência presente, na dimensão de tempo e espaço, as bênçãos derramadas sobre o seu povo através da redenção, e no futuro, através da vida eterna. Então, tudo isso nós contemplamos aqui no livro de Efésios, como realidades espirituais, e tudo isto derramadas a partir de Cristo. Tanto é que durante 12 vezes, nesse versículo 3 ao versículo 14, o apóstolo Paulo fala nele, as bênçãos nele. Nele quem? Cristo. Então Cristo é o centro. As bênçãos derramadas sobre o seu povo a partir de Cristo, no passado, no presente e no futuro. Então, isso é o que nós vimos até agora sobre adoração bíblica. O que nós pudemos fazer agora é apenas uma recapitulação rápida acerca do que nós já vimos sobre adoração. Nós vamos continuar conversando com adoração, porque além dessa consciência das bênçãos espirituais, a adoração significa termos consciência das características do Deus que adoramos. Então, as bênçãos espirituais, o foco nas bênçãos espirituais, nos dá uma dimensão mais ampla e mais profunda acerca da adoração, as realidades espirituais. Mas não só as realidades espirituais, mas a consciência das características desse Deus que adoramos. Esse Deus que adoramos é o suprassumo. Eu não sei se é correto a gente dizer o suprassumo de todos os deuses, como se existissem outros deuses.
Não existem outros deuses. Os outros deuses existem na mente humana, existem no coração humano, mas de fato não existem. O único e verdadeiro Deus existe independente de nós. O nosso Deus não existe por causa da nossa mente, como diz a racionalidade, a razão, não é? O iluminismo veio com essa ideia de que o conceito de Deus é a partir de um desejo humano, de uma busca humana. Não, Deus existe em si mesmo, Deus existe por si mesmo. Nós podemos dizer, sem dúvida nenhuma, quanto à adoração, é que na adoração bíblica, vivemos a realidade, vivemos 5 realidades. Primeiro, vivemos a realidade que Deus está vivo. É uma das características aí do Deus que adoramos. Ele está vivo. Essa expressão, Deus vive, Deus está vivo, aparece 30 vezes em toda a Bíblia, 15 no Antigo e 15 no Novo. Deus vive. Deus não está presente só na mente humana. Por isso Ele é acima de todos os outros deuses que o homem concebe. Porque o nosso Deus vive independente de o homem conceber ou não. Deus está vivo, e isso faz distinção de todos os outros deuses criados pela mente humana, porque Deus não é criado por ninguém. Deus é eterno, passado e eterno futuro. Nós somos eternos futuro, em termos de futuro. A tua personalidade espiritual é uma personalidade espiritual que teve um começo, mas não terá fim. Então nós somos eternos em termos de futuro. Deus é eterno, passado e futuro. Para Deus não há concepção de tempo e de espaço. Deus está vivo, e como está vivo, Ele é o Criador e o sustentador de todo o universo. Esse Deus vivo, único, Ele é sustentador. Ele é o Criador e Ele é o sustentador de todo o universo. Toda a vida, a minha vida, a sua vida, a vida das plantas, a vida dos animais, tudo deriva dele. Tudo que tem vida, tudo que respira, tudo que tem vida, advém dele. Veja, isso vai implicar em algumas coisas interessantes na nossa vida prática. Isso não é só teologia, isso não é só conhecimento racional, isso não é só conhecimento abstrato, não, isso aponta para algumas situações práticas da nossa vida. Mas vamos ver alguns textos aqui. Se você quiser anotar, anote depois, esse vídeo estará disponível para você. Seria bem importante se você pegasse todos os vídeos que falamos em relação à adoração e arquivá-los, que você vai ter aí uma série interessante sobre adoração bíblica. Mas no Salmo 115, versículo 4 a 7, ele diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Até a colocação em termos de português é bonita aqui, não é? Perceberam isso? Tem bocas, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram. São os deuses concebidos pela mente humana.
Ou seja, não são absolutamente nada, não interagem, não atendem, não ouvem, não falam, não andam, não tocam, não sentem, não fazem nada. É o que o Salmo 115 diz. Em Josué 3, no capítulo 3, versículo 9 e 10, diz: então Josué disse aos filhos de Israel: venham cá e ouçam as palavras do Senhor, seu Deus. Josué continuou: nisto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e que sem falta expulsará de diante de vocês os cananeus, os heteus. Um outro texto, ali em Abacuque, no capítulo 2, versículo 19: ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso nos ensinar? Eis que está coberta de ouro e prata, mas dentro dela não há espírito algum. Então, esses textos são textos que mostram claramente que existem outros deuses. Existem outros deuses, não na realidade. Existem outros deuses na mente humana, no coração humano. Eu gostaria de ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 5. Deuteronômio, no capítulo 5, do versículo 22, é logo depois dos 10 mandamentos, do versículo 22 ao versículo 29, e esse texto vai mostrar claramente essas características do Deus que nós adoramos. Quais são essas características? Que Deus está vivo, que Deus é santo, que Deus é único, que Deus é graça, e que Deus é um desafio, é nosso desafio. Então, vamos lá, esse texto é um texto bastante interessante, que mostram um pouco de cada uma dessas características de quem é Deus. Então, quando nós falamos em adoração bíblica e conhecimento de Deus, nós podemos olhar nesse texto de Deuteronômio, no capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 29, um texto que representa bem essas características de Deus. O texto diz assim: estas palavras proclamou Yahvé a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, com alta e poderosa voz. A nada mais acrescentou. Eu quero ler novamente, porque depende de como você lê o texto, com a entonação que você lê o texto, é mais ou menos compreensível. O texto diz assim: estas palavras proclamou Yahvé a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, com alta e poderosa voz, e nada mais acrescentou. Então, tendo-as escrito em suas tábuas de pedra, as entregou a mim. Ele está se referindo aos 10 mandamentos. Contudo, quando ouvistes a voz que vinha do meio das trevas, enquanto a montanha ardia em chamas, aproximastes de mim com todos os chefes de vossas tribos e demais anciãos e autoridades, e suplicastes: eis que Yahvé, o nosso Deus, nos revelou sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos claramente a sua voz do meio do fogo. Hoje, vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que este deixe de viver. E agora, por que iríamos morrer? Estas grandes chamas vão nos devorar. Se continuarmos a ouvir a voz de Yahvé, nosso Deus, nós vamos perecer. Olha só, ele está mostrando aqui o valor de temor em relação à presença de Deus. Sabe aquele temor, aquela preocupação enorme, o grande Deus, o grande poder de Deus se aproximando do ser humano frágil. Isso só para a gente comparar com o temor que nós temos em relação a Deus, quando falamos com Deus, quando falamos de Deus. É uma lição grande.
Eles ficaram com tanto temor de Deus, não é medo de Deus, mas temor, eles não suportavam, pela sua pequenez e seu pecado, ouvir a voz do santo, ouvir a voz do poderoso Deus, quando ele falava com Moisés, acerca dos 10 mandamentos. Veja, o temor do povo, já vamos comparando aí com o nosso temor, as grandes lições são essas, uma das grandes lições são essas, e diz, eis que Yahvé nosso Deus, novamente, eis que Yahvé nosso Deus nos revelou sua glória e sua grandeza, e nós ouvimos claramente a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus pode falar ao ser humano sem que este deixe de viver, ou seja, o homem vivendo, ouvindo a voz de Deus, ouviram a voz de Deus, e aqui, nós percebemos um tempo em que a revelação de Deus era uma revelação lenta, era uma revelação baixa, era um índice de revelação baixinha, afinal de contas, Deus estava começando a se revelar ao seu povo. E Jesus? Jesus é o que da revelação? É uma revelação incipiente, é uma revelação pouquinha, ou é o pico da revelação? O que os irmãos acham? É o pico da revelação. Então, olha só que comparação eu estou querendo fazer aqui. Se lá, com uma revelação incipiente de Deus, um flashzinho de revelação, o povo já demonstrou tanto temor, o que dirá no pico da revelação, não no flash da revelação, mas o próprio Deus mostrando-se na pessoa de Jesus? Que temor deve nos impulsionar a ter? Você concorda que seria muito mais do que esse temor que o povo demonstrou ali? Olha só como é importante, a adoração verdadeira é aquela que podemos ter a compreensão de que Deus está vivo. Isso deve nos levar a um temor tão forte, tão forte, tão forte, que deve indicar algumas coisas. Mas vamos continuar o texto aqui. E agora, por que iríamos morrer? Estas grandes chamas vão nos devorar. Se continuarmos a ouvir a voz de Yahvé, nosso Deus, nós vamos perecer. Em verdade, que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo, falando de dentro do fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxima-te, aí o povo diz a Moisés assim, aproxima-te, pois, tu, Moisés, para ouvir tudo o que Yahvé, nosso Deus, tem a dizer. Tu nos dirás tudo o que o eterno nosso Senhor te comunicar. Nós ouviremos atentamente e obedeceremos. Yahvé compreendeu bem o sentido de vossas palavras. Aí é Moisés que está falando. Quando falaste comigo e me disse, ouvi perfeitamente as palavras que este povo te dirigiu. Falaram com sabedoria e justiça. Como seria bom se eles sempre pensassem desta maneira, e se tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Olha, se o temor do povo fosse como ele estava relatando, que nós lemos pouco tempo atrás, esse temor de Deus, a percepção dessa descompensação entre o poder de Deus e a pequenez do povo, se isso fosse claro sempre, se eles pensassem assim, dessa maneira, se tivessem o coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. O que nós estamos tentando fazer aqui, queridos, é buscando sentir a mesma coisa que o povo sentia. Hoje, nos dias de hoje, afinal de contas, nós temos em mente, e nós temos a percepção de uma revelação plena, absoluta na pessoa de Jesus, e o que nós sentimos em termos de temor, se nós sempre pensássemos dessa maneira, e tivéssemos essa concepção de temor,
e um coração disposto a obedecer a todos os seus mandamentos, tudo iria bem para nós. Olhem só, que lição, olhando assim, de pronto. Esse nosso Deus, Ele que não é criado na mente humana, Ele fala, Ele escreve, Ele ouve, Ele deseja, Ele protege, Ele sente. Por quê? Porque Jesus falava, Jesus escrevia, Jesus sentia. E Jesus é Deus 100%, assim como é homem 100%. Sabe, então quando eu vejo um texto como esse, e olho essa característica de que Deus está vivo, nossa, que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu cristianismo? O que eu estou fazendo com a minha experiência espiritual? Meu alvo nessa manhã é que você também sinta isso, como uma adoração bíblica verdadeira. Não essa adoração que muitas vezes se mostra de maneira tão superficial assim. Isso indica, o fato de que Deus está vivo, indica que a verdadeira adoração inclui esperança. Esperemos nesse Deus grande, assim como aquele povo deveria esperar nesse Deus que os conduziria na possessão da terra, que logo adiante iria se iniciar. Moisés, no livro de Deuteronômio, ele está fazendo uma recapitulação de todos os 40 anos no deserto. Eles estavam para entrar na terra prometida. Essa adoração verdadeira, na concepção clara dessa característica clara do Deus que adoramos, de que é vivo, deveria nos deixar mais esperançosos. E em silêncio, esperarmos no Senhor. Isso me faz lembrar um texto que está em Lamentações de Jeremias. Vamos lá para Lamentações. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. É interessante esse texto de Lamentações de Jeremias, é depois do livro de Jeremias, tá bom? Lamentações de Jeremias, é um livro pequeno. Ele diz ali, algumas coisas assim, a partir do versículo 25. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam confiantes. Veja, ter essa concepção clara do Deus que adoramos, e que Ele está, no sentido de que Ele está vivo, faz com que nós esperemos confiantemente nele. Ah, como nós somos impacientes. Queremos o que queremos, tudo na hora que queremos. Sim ou não? Nós não temos a dimensão do real de Deus. Nós não temos a dimensão do real propósito de Deus para com a nossa vida. Como nós não conseguimos esperar e confiar de que todas as coisas estão na mão de Deus, e que Deus está conduzindo todas as coisas, porque Ele é vivo, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele não é só Deus Redentor, Ele é Deus Criador. Ele não só é Deus Criador e Redentor, é Deus sustentador. Ele sustenta tudo, sustenta a minha vida, sustenta a sua vida. Há quanto tempo você vive? Te faltou alguma coisa até agora? A verdadeira adoração, a partir de que Deus é vivo, e com essas características de Deus,
deve incluir esperança. A verdadeira adoração é ter esperança. Nos momentos mais difíceis da vida, nós não estamos conseguindo entender o movimento das coisas, mas estejamos adorando a Deus, esperançosos nele, como esse texto de Jeremias diz. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiantes para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante e em paz pelo socorro, a salvação que vem de Yahvé. Esse silêncio é para a gente fazer uma autoavaliação instantânea. O que estou fazendo com a minha vida? O que estamos fazendo com a nossa vida? Já que conhecemos a Deus, já que temos a percepção a percepção das bênçãos espirituais, o que estamos fazendo na nossa vida? E o texto ali continua, versículo 27 aqui de Lamentações 3, é proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude, que esses períodos de provação, de ensino, de disciplina, têm a mesma conotação. Provação, ensino, teste, sejam vividos em solitude e silêncio. Afinal, foi Deus que determinou essa opressão sobre cada pessoa. Olha só. Na adoração bíblica, nós precisamos viver a realidade de que Deus vive através disso, através da esperança, através do silêncio, através da espera. Quando nós olhamos o Salmo 40, abram aí em Salmo 40. No Salmo 40, Davi diz assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi depositou toda a esperança dele. Não é o caso agora de nós irmos lá e verificar quais são os desafios pelos quais Davi viveu e passou. Mas ele viveu as agruras das suas próprias características pecaminosas, sabemos disso. Mas ele depositou toda a minha esperança, toda a sua esperança no Senhor. E Ele se inclinou para mim, diz Davi, e ouviu o meu clamor. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um novo cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham a adquirir confiança e temor no Senhor. Gente, adoração, além da percepção das bênçãos espirituais, precisamos ter a dimensão, o conhecimento espiritual de quem é Deus. Deus é vivo. Deus é presente, Ele é o único. Aliás, no Novo Testamento, Jesus já diz isso. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E realmente, 10 dias depois, isso aconteceu com a vinda do Espírito Santo, da terceira pessoa da Trindade. A segunda pessoa da Trindade se foi para junto do Pai, mas enviou a terceira pessoa, ou seja, Deus presente em Jesus, Deus presente através do Espírito. Então Deus está sempre presente, é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, não é o criado pela nossa mente, mas é o Deus verdadeiro, é o único Deus que deve nos fazer mais esperançosos, e esperar em silêncio, resignados,
confiantes. Assim como um filho é resignado na disciplina de um pai. Cabe ao pai dizer: filho, vem aqui, você vai levar umas lambadas no bumbum agora. Isso é importante. Porque você fez isso, isso, isso. Eu já tinha te falado para não fazer isso, isso e isso. Você entendeu por que você vai ganhar umas lambadinhas no bumbum? Assim o filho vai entender que aquela disciplina é disciplina em amor. E Deus faz a mesma coisa, Deus fala para nós. Ele mostra por que nós somos disciplinados. Nós somos disciplinados porque nós somos filhos. Hebreus já fala isso ali no capítulo 12. Nós somos disciplinados porque nós somos filhos, nós somos bastardos. Gente, nós vamos ficar por aí hoje, porque é tão denso essa característica desse Deus, não é? Desse Deus que adoramos, quanto ao fato dele estar vivo. Nós precisamos ficar com isso. E no próximo domingo, nós vamos continuar com a realidade de que Deus é santo. E quais são as implicações disso? Nós temos 5 delas. Cada uma delas vai mostrar uma característica de Deus, como nos ensinando o que é a verdadeira adoração. Vamos orar e vamos pedir que o Senhor continue, através da sua palavra, nos dando direção, nos dando orientação. Ele tem feito isso sempre, não é verdade? Você tem sentido isso? Eu sei que você deve estar vivendo, ou deve viver algumas situações na vida. Sempre vivemos, cada um de nós, gente. Olha, não tem um aqui, neste lugar, em lugar nenhum do mundo, filho de Deus, que não esteja vivendo o seu desafio. Não tem. Uns de uma forma, outros de outra. A grande questão é que nós sofremos sempre os maiores desafios, né? Os nossos desafios são sempre mais difíceis do que os dos outros, né? Mas todos nós vivemos desafios, e o maior desafio é aquele que a gente vive. Quem falou isso para mim uma vez, eu nunca me esqueço, foi um colega, ele não conhecia Jesus. A maior dor, ele dizia assim, a maior dor é aquela que a gente sente. É verdade, a maior dor é aquela que a gente sente. Todos nós, nesse mundo, somos submetidos a grandes provações. Se nós olharmos, por último agora, se a gente vai indo e vai tocando na revelação de Deus, e ela vai nos mostrando tantas coisas muito interessantes. Quando nós olhamos em Pedro, no capítulo 4 de Pedro, ali a partir do versículo 12, ele fala: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Ele não fala isso para o Manuel, ele não fala isso para a Cleide, ele não fala isso para o Diogo, ele não fala isso para o Weber, ele fala isso para todos nós. Ele fala isso para todos os seres humanos. Ele fala isso para o Claudemir. Ou o Claudemir acha que o maior desafio é esse que ele vive? Não, cada um vive o seu desafio desafiador. Não tem desafio maior ou menor. Em alguns momentos da vida, em alguns momentos são um pouco mais leves, é bem verdade, outros menos leves. Em alguns momentos nós estamos mais fortes, em outros momentos nós estamos mais fracos. Às vezes, alguns desafios que são tão fortes, mas tão fortes que estamos, nós não os sentimos tão pesados assim. Mas, quando nós estamos fracos, o desafio mais fraquinho já para nós já é insustentável. Então, o segredo de tudo é nós estarmos confiantes e em silêncio. Em silêncio, porque o nosso Deus é vivo. Então, queridos, esperança, silêncio e espera naquele Deus que nos ama e que é vivo, vivo e verdadeiro, vivo. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida física, bem verdade, a vida bios, mas te agradecemos pela vida zoe, essa vida espiritual,
essa vida que nos aproxima tanto do Senhor, essa vida que às vezes, pelo fato de sermos teus, é tão desafiadora, mas é bom nós sabermos que o Senhor está presente. É bom nós sabermos que o Senhor é Criador de todas as coisas, que o Senhor é sustentador de todas as coisas. Mas que bom nós sabermos também que o Senhor é misericordioso e gracioso. Faz-nos, ó Deus, focar as nossas atenções nessas realidades espirituais e termos uma dimensão clara das características do Deus que adoramos, como maior expressão da perfeita adoração. Em nome de Jesus, amém.